O que sabemos sobre criptomoedas? Eu falo por mim, pouco, muito pouco. Pelo menos de acordo com o estudo da OCDE de 2023, em que 45% dos portugueses acreditavam não ser possível perder dinheiro ao investir em criptoativos e 57% diziam que o Estado os regula. Mas a verdade é que estes criptoativos são altamente especulativos, arriscados e só muito recentemente foram regulamentados, com a entrada em vigor do MiCA, o primeiro passo da União Europeia para regular o mercado dos criptoativos. Mas apesar de pouco sabermos sobre este mundo, há dados que indicam que a popularidade das criptomoedas em Portugal é crescente. Será mesmo assim? Seremos nós investidores prudentes ou imprudentes? Moedas digitais que funcionam através de uma tecnologia blockchain, bases de dados descentralizadas que registram todas as transferências, permitindo assim funcionar sem intermediário, como a banca ou o Estado. As criptomoedas atingiram agora um novo marco histórico no mercado, com a popular Bitcoin a ser transacionada a mais de 69 mil dólares. Altamente voláteis e imprevisíveis, os criptoativos tornam-se também alvo de um debate necessário. No momento em que escala a segurança da proteção de dados dos cidadãos, com fenómenos como o da WorldCoin, ou seja, a venda de imagens da íris a troco de criptomoedas, e com as dúvidas que recaem sobre a sua regulamentação, legalidade e fiscalidade, além dos riscos inerentes à cibersegurança deste mercado, o universo do ouro digital que tantos mitos encerra. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo Nuno Lima Luz, é advogado e presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, Hugo Voles Oliveira, economista e secretário do Instituto New Economy, e Tiago Martins, economista e analista financeiro da DEC Proteste. Eu começava por si, Nuno Lima Luz, numa entrevista recente, disse que, e passo a citar, a Bitcoin é muitas vezes considerada o ouro 2.0. Há uma evolução natural do ouro, é tudo aquilo que o ouro é, mas melhor. Fim de citação. Portanto, e agora pergunto eu, esta brincadeira com o ouro não é por acaso, é porque o nosso dinheiro clássico, há uns anos, há muitos anos, tinha como base o ouro. Havia dinheiro conforme as reservas de ouro de cada país. Hoje já não é bem assim. Mas porquê é que se sentiu necessidade de comparar a Bitcoin ao ouro, dizendo até que é melhor que ele? Antes de mais, muito obrigado por me terem aqui. É um prazer. É um prazer também discutir estes temas e tentar pensar as coisas de uma maneira diferente. De facto, eu disse isso, quer dizer, acaba por ser um axioma ou um tema que é muitas vezes levantado quando se discute Bitcoin. Mas... Não é por acaso que eu comecei o programa por aí. O que é que está na base da Bitcoin? Em específico a Bitcoin... Até porque, do ponto de vista económico da coisa, muitas das pessoas que acreditam neste tipo de ativo, e falo aqui só de Bitcoin, porque Bitcoin é muito diferente de todos os outros tipos de ativos. Podemos passar por aí mais à frente, mas a Bitcoin realmente tem características que a tornam muito semelhante ao ouro, ao que o ouro foi, como bem disse. Portanto, o ouro, na altura de Veneza e das cidades-estado em Itália, realmente o dinheiro que circulava, o papel moeda que era emitido, no fundo, aquilo representava que eu tinha esse lastro que estava representado nesse papel, estava devidamente representado e depositado num determinado banco. Já os romanos, já agora só para completar, quando queriam desvalorizar a moeda, isso aconteceu durante várias... E os próprios gregos. E os próprios gregos diminuíam a quantidade de metal dito precioso que estava, ou menos prata, ou menos ouro, ou menos... A Grécia, para financiar a guerra do Peloponeso, fez isso, portanto... Exatamente. Começou a misturar outro tipo de metais, inflacionou a moeda, e foi o princípio do fim. Porque às vezes julga-se que o capitalismo nessas coisas foi inventado muito recentemente, mas na prática já se faziam coisas que o capitalismo passou a fazer, só que mais com mais teoria. Pois, quer dizer, sempre houve capitalismo ao longo dos séculos, não é? Desde que há humanidade e há trocas de valor entre seres humanos que existe capitalismo. Depois passamos a uma fase em que o dinheiro não tem base. É isso? Não tem riqueza associada? Foi aumentando com o tempo. Há vários livros sobre isto. Eu tenho lido alguns. Há um da Lynn Alden muito bom sobre este tema e outro do Nick Baratia também que é muito bom sobre... Chama-se Layered Money, que eu até aconselho todos a lerem. Lê-se muito facilmente e explica esta transição. Portanto, de Veneza, onde realmente o papel moeda era uma representação daquilo que eu tinha efetivamente em ouro num determinado banco,
passámos para o princípio, se calhar, do capitalismo mais a sério com o Banco de Amsterdão e da Companhia das Índias, e começámos a ter, se calhar, os primeiros produtos derivados. Sim. Os futuros. Exatamente, mercados de futuros. Mas isso já havia mercados de futuros, já havia inclusivamente para antes, financiar os descobrimentos e para financiar. Era a promessa de um lucro que poderia haver. Exatamente. É isso que quer dizer futuros, no fundo. Exato. O Nick Szabo também fala disso muito no seu blog, e depois também fala de smart contracts e Bitcoin e blockchain, etc. Mas começa por aí, depois Amsterdão, depois Banco de Inglaterra, que foi atrás e achou que aquilo era uma boa ideia, o dinheiro, começar a aumentar camadas de complexidade ao sistema monetário. E abstração também. E abstração. Portanto, a pirâmide foi ficando ainda maior, com mais camadas e mais coisas esquisitas que o cidadão depois não percebe. Ao e acabamos ponto de termos momento... produtos financeiros, às vezes, aí em circulação, que eu não tenho a certeza de que toda a gente os entenda. Aliás, estiveram na base de uma grande crise não há muitos anos, sim, não é? CFDs e outro tipo de coisas. E que têm nomes complicados. Também não sou financial advisor, portanto há muita coisa onde eu nem sequer toco, nem sequer me perco por Mas aí. não é por acaso que eu quero ir por aqui, porque esta ideia de que as criptomoedas não têm nada por base não é nova, na verdade. Já o dinheiro dito clássico. Mas agora, se calhar, voltando um bocadinho atrás, e já que temos esse tempo, porque é que o ouro, ou melhor, porque é que a Bitcoin é considerada o ouro 2.0? E eu peguei naqueles exemplos e nestas teorias, normalmente malta que está, ou pessoas que estão mais ligadas a este setor, têm conceitos de economia ou de construção político-social um bocadinho diferentes daquelas que estão agora vigentes. O Hugo se calhar vai discordar de mim. São os libertários. Mais um bocadinho, e as pessoas ligadas a esta noções um bocadinho da escola austríaca. Nós combinámos não falar disso, estávamos à espera que não puxassem esse tempo, que é o único ponto, um dos poucos pontos onde é o lado mais ideológico ou filosófico da coisa. Só numa componente muito específica, que é a preferência temporal que as pessoas têm em relação ao dinheiro que têm. Ou seja, no modelo onde vivemos hoje, a sociedade está um bocadinho construída para comprarmos, para gastarmos logo aquilo que ganhamos em termos de dinheiro, não é? Do nosso capital. O capital que vamos adquirindo é feito um bocadinho para ser posto logo em circulação e gastarmos em bens e consumirmos. Não é por acaso que há poucos incentivos à poupança, por exemplo. Exatamente. E na outra perspectiva, mais austríaca, menos keynesiana, Hugo, depois corrijo-me se tu é que és o economista, ou tu também. Portanto, mas isso tem como lógica fazer circular dinheiro, fazer circular riqueza. Sim, é essa a lógica. Começa a haver também, por outro lado, começamos também a investir em coisas desnecessárias ou a gastar dinheiro onde ele é desnecessário, porque o dinheiro está mais desbaratado, existe mais em circulação. Pronto, mas isso poderia levar-nos longe, nomeadamente a um certo paternalismo das nossas decisões. Exatamente. E quando o dinheiro, efetivamente, estava lastreado até 1971, já pouco, mas até 1971 Nixon deu essa machadada final, começámos a caminhar para dinheiro que não está fundado em nada. Portanto, basicamente, é preciso dinheiro, é como o FED, vamos imprimir. Vamos imprimir e tem coisas boas e más, eu não vou dizer que é tudo mau, mas consegue-se ter esta política de controle monetário e de fomento também ao crescimento, ou depois também promover alguma deflação. Portanto, controla-se o valor do dinheiro desta maneira, imprimindo ou depois aumentando taxas de juros ou impostos e tirando esse dinheiro de circulação. Ou então vem uma crise e põe tudo outra vez no devido sítio. Ou isso só faz reset, depois é preciso imprimir mais, foi o que aconteceu agora recentemente com o Covid, teve-se fazer airdrops de dinheiro para as pessoas, ou a setores específicos de economia. Airdrops é, no fundo, dar dinheiro às pessoas. Chama-se airdrops, é como se fosse um helicóptero. Money, exatamente, a deitar dinheiro. Teve que se fazer isso dessa maneira. Tem coisas boas e coisas más. Agora, numa perspectiva a longo prazo, e não havendo esse lastro numa coisa que acaba por ser finita ou um bocadinho mais escassa, faz com que o dinheiro tendencialmente desvalorize e não sirva um dos propósitos que uma moeda deve ter, dos três que tem, que é ser uma reserva de valor. Dificilmente se possa considerar que tanto o euro como o dólar hoje em dia, para não falar de outras moedas, sei lá, o peso argentino ou a libra turca. Mas o que é certo é que isso anda nas notícias já há 2 anos, nunca se comprou tanto ouro, os Estados Centrais e os bancos centrais, como têm comprado ultimamente. Portanto, eu até imagino que haja grande parte do dinheiro em circulação esteja coberto pelo ouro. Onde é que o ouro é parecido aqui com a Bitcoin? Tirando tudo isso, desse percurso histórico é essa do ouro, a primeira pergunta. E o ouro também é possível, sempre foi ao longo da história, porque é da cor do sol,
As pessoas, não sei, há uma atratividade natural para coisas douradas É que raro, o ser humano apesar tem. de tudo, sim. Não é? É relativamente raro. A sua raridade vem principalmente da dificuldade ou do custo que há em extraí-lo da crosta terrestre. Mas não quer dizer que seja assim tão raro Sim. como é Bitcoin, por exemplo. Que é algoritmicamente rara e a menos que haja uma alteração no código-fonte acordada por todos os que participam na rede e que lhe dão o valor que tem a esta participação. Era isso que eu ia para levar a conversa para aí. Quando lhe fosse perguntar, e a todos, não sei se já posso avançar ou... Isto está sempre muito para dizer, claro que pode avançar, mas eu queria só para corrigir uma coisa, é Euro 2.0 porque realmente está limitado, é um bem escasso, é um bem muito apetecível, é facilmente transacionável, podia servir de lastro também se houvesse uma moeda indexada à Bitcoin, por exemplo. Pode servir como moeda por si só quando tivermos mais adoção e a sua volatilidade também cair. E evolui para outras coisas também, não necessariamente só como moeda. A moeda. Bitcoin em si não evolui como já está. Quer dizer, Bitcoin não, pode haver mas... alterações, sim. Pode haver alterações específicas no código e tem havido desde 2009 para cá. Tem havido propostas de alteração no código para melhorar condições particulares, mas o seu valor reside nisso e reside também, há bocado disse que a Bitcoin não tem um valor intrínseco. Isso não é bem verdade. Há pessoas há muitas teorias que consideram que Bitcoin acaba por ser energia elétrica conservada e que perdura durante o tempo. Eu ouvi essa nós teoria. guardamos bocadinhos de eletricidade. Mas isso não é procurar. Temos aqui um argumento para justificar uma coisa que nós criámos sem esse argumento. É só mais um que ajuda a justificar, se calhar, e a ligar a mineração e os custos energéticos que muitas vezes. Eu vou dizer uma coisa que é verdade, como eu disse também no texto de abertura, eu não percebo nada, ou percebo um mínimo para manter uma conversa, mas percebo muito pouco. Tive que me instruir bastante para esta conversa, para este podcast. Era um analfabeto absoluto. Já tinha ouvido falar de bitcoins e de criptoativos, sabia mínimo disso. Mas não percebo, não quero meter, até ter que me meter para preparar isto. E como eu, muita gente que estará a ouvir este podcast, e portanto eu acho que valeria a pena perdermos aqui alguns minutinhos a falar dos basics, do básico. Sem dúvida. Hugo, o que é uma Bitcoin? O que é uma criptomoeda? A Bitcoin é uma criptomoeda, mas pronto, a pergunta junta tudo. Certo. Ora bem, então, se calhar começando pelo mais abstrato e depois indo para o mais específico, sendo que o abstrato é a criptomoeda e aqui o específico é Bitcoin e outros criptoativos que também o sejam. E neste caso, uma criptomoeda ou um criptoativo, a nível legal, é definido como uma representação digital de valor. Dado por quem? Quem é que dá valor àquilo? Ora bem, esta definição é aquela que até vem elencada no último regulamento do mercado de criptoativos da União Europeia. O célebre MiCA? O célebre MiCA, exatamente. Já vem o MiCA 2, não é? Mas não quero divergir. Sim. Vamos ver. Mas sim, os regulamentos estão sempre a ser atualizados, mas este MiCA vai entrar em vigor agora, melhor, já entrou em vigor, mas vai terminar o período de transição agora a 30 de junho para as tais stablecoins, que podemos ir lá depois, e depois a 30 de dezembro para o resto do mercado. Stable ou stable? Stablecoins, okay. as chamadas moedas estáveis que representam uma moeda fiduciária, um euro ou um dólar, por exemplo. Sim. E que neste caso o criptoativo é essa representação digital do valor que é atribuído ao dólar ou ao euro. No caso dos outros criptoativos, esse valor depende sempre de algo, que é a coisa que atribui o valor. E esse algo é sempre a procura. No caso de Bitcoin, aquilo que atribui valor a essa criptomoeda. Como nas bolsas, uma ação é valorizada ou desvalorizada conforme a procura, por exemplo? Por exemplo, como qualquer coisa na sociedade. Sim. A comida tem valor porque nós temos fome. O amor tem valor lei da oferta porque e da nós não gostamos de procura, estar sozinhos. pura e simples. Exato. Sim. No caso de Bitcoin, o valor original... Mas percebe a dúvida, deixa-me interromper. Claro que sim. Percebe a dúvida de uma pessoa que não está neste meio, que de repente, ok, mas a minha moeda, ok, pode não ter lá as bases de ouro ou as reservas de ouro a segurá-la, mas é uma coisa física, eu sei que isto representa uma determinada riqueza. Claro. Agora, está ali uma Todos coisa... nós gostamos daquilo que temos nas mãos. Está ali uma coisa que só vejo no ecrã, que vale isto, mas porquê é que vale isto? Exato. Percebe a dúvida de muita gente. É fácil explicar isto às pessoas? Não, é bastante difícil e nós no Economy damos algumas formações a empresas, a políticos sobretudo, e no nosso site tem lá algumas apresentações que eu fiz gratuitas. E que vale a pena, portanto, para quem estiver interessado em aprofundar mesmo. Tem lá na secção Learn
e começamos exatamente aqui naquilo que é a história da contabilidade, como é que a blockchain, onde as criptomoedas existem, porque poderíamos, e como tal já existiu no passado e existe no presente, existem literalmente moedas uma digitais. cadeia de blocos digitais. Literalmente uma cadeia de blocos digitais, que é uma das formas de organização daquilo que nós chamamos as tecnologias do livro de razão distribuído. E que serve para esta coisa das moedas, mas pode servir para gerir muitas outras coisas, pelo que eu percebi. Exatamente. Nós estamos a falar aqui de blockchain e de criptomoedas, mas isto no fundo é um tema extremamente aborrecido, porque estamos a falar de contabilidade, no fundo. Mas passa a ficar interessante e sexy porque a componente monetária acabou por ser a primeira na qual as pessoas atribuíram valor por causa da tal conversa da procura e da oferta que nós estávamos a ter. E como todos nós também gostamos de dinheiro porque temos fome do mesmo, isto acabou por dominar toda a narrativa à volta. Sim. E por mais que noutras alturas e constantemente existam outras narrativas que tentam emergir, como por exemplo a utilização de blockchain para gerir supply chains ou para gerir melhor o governo, esse sim, um tema interessantíssimo. Era isso que estava a dizer? Supply chains. Exato. Também, por exemplo. É isso mesmo. Mas no fundo estamos aqui a falar de algo, e voltando ao tema daquilo que é um criptoativo e uma criptomoeda e Bitcoin, indo o outro passo mais atrás, que é o que é a blockchain. E no fundo estamos só a falar em termos relativamente simples, de uma base de dados que é distribuída e que é descentralizada. Descentralizada é que ninguém manda naquilo. Em que uma só parte não manda naquilo. Okay. Mas como um governo... É uma comuna? Bastante. As partes votando... Ou uma cooperativa? Exatamente. Há muito desse espírito do cooperativismo naquilo que são as origens, ou neste caso as aplicações do potencial da blockchain. Neste momento a camada monetária, financeira ou seja, é mais para explicar bem a quem nos está a ouvir, quem participa de uma blockchain sabe tudo que lá se passa? Pode saber, pode não saber, mas tem o acesso a. Ok. E portanto, no fundo, quando pensamos na blockchain, podemos pensar muito também na forma como a nossa sociedade se organiza à volta de um Estado. Nós não precisamos de estar a seguir o trabalho da Assembleia da República através do diário da Assembleia da República. Sim. Podemos ver as notícias ou não podemos ver, mas elas estão lá. Existe um controlo. Os mídias vão controlar. Sim. Um cidadão investigador pode ir controlar. No caso da blockchain... se passa na blockchain também. Exatamente. No caso da blockchain, um minerador, que é um computador específico que segue as regras da blockchain para produzir o tal bloco que depois carrega a informação, que podem ser transações ou podem ser dos cooperantes, no fundo, põe à disposição da comunidade, numa cooperativa, para o seu poder de computação minerar uma cripto, por exemplo. É isso, não é? E aqui... Ups, afinal já vou percebendo alguma coisa. Sim, analogias são ótimas. Cada um leva a sua enxada. Exatamente, como o famoso é um pouco vídeo. isso, cada um leva a sua enxada. E neste caso a enxada é a capacidade computacional do seu computador, que contribui com a capacidade computacional para aquela blockchain. Okay. E aqui um minerador pode... Desculpem estar a levar isto ao básico, mas há muita gente que não percebe nada disto. Sim. É a melhor forma. É fundamental. E pode haver aqui um minerador que decide não cumprir as regras, tentar contorná-las. Sim. E depois os outros computadores da rede vão, neste caso, como são computadores, automaticamente ler as notícias, fazer a investigação dos cidadãos jornalistas. E alertam que há... Alertam e colocam logo a tentativa do outro de fraudar as regras em xeque. Em geral é levar o dinheirinho que lá estava. Exatamente. E neste caso seria manipular os dados subjacentes. Sim, no caso de Bitcoin seriam transações da moeda Bitcoin, que depois tem um valor monetário associado pela procura e oferta. No caso de outras blockchains, poderiam ser transações de dados, como por exemplo aquelas infraestruturas de dados que correm os vídeos da Netflix que nós vemos, ou que correm as transações da Amazon que nós compramos, ou do Continente Online. É apenas uma ferramenta que dá para muitas outras coisas do que apenas criptoativos, nesse sentido de valor. Exatamente. No fundo é como se nós estivéssemos a ver a internet nos anos 70, 80, 90, em que na altura só os especialistas técnicos se interessavam pela forma como os dados eram organizados e distribuídos nas conferências de engenheiros da coisa, mas agora como há dinheiro envolvido ou visivelmente no fundo o mostrado, dinheiro aproveitou-se uma nova tecnologia, é isso que eu estou a perceber. É o que acontece sempre. Sim. Com um objetivo que até pode ser, como dizíamos, filosófico ou até ideológico, de organizar a sociedade de outra maneira, pelo menos o lado mais financeiro da sociedade. Sim.
Tiago, do ponto de vista da DEC Proteste, primeiro, tem muita gente a perguntar estas coisas ou ainda não há assim tanto interesse dos vossos associados em saber coisas do mundo das criptos? Antes de mais, olá, obrigado à presença de todos. Respondendo à pergunta, sim, é um tema que tem bastante interesse, nomeadamente as pessoas contactam-nos para saber como é que podem investir, se devem investir e através de que meios. O que nós dizemos sempre é que na DEC Proteste não recomendamos o investimento em criptoativos. Ui, o que está a acabar de dizer. Nós sabíamos. Nós Já vinhamos preparados. Mas Já bem preparados. Se as pessoas quiserem investir, o nosso principal conselho é ter atenção e cuidado ao intermediário que se usa, caso se esteja a utilizar um intermediário e a pessoa não esteja a ir diretamente à fonte, como se costuma dizer. E evitar, sobretudo, a interferência de terceiros, porque ao colocar um terceiro entre mim e uma plataforma digital ou entre mim e uma blockchain, esse terceiro pode enganar-me, posso ser vítima de fraude. Então, ainda neste contexto de tentar explicar os passos básicos, há alguém que, primeiro, não há só o Bitcoin, há, pelo que eu percebi, milhares de... Centenas de milhares. Centenas de milhares. Começa logo aí a olhar sim, para... podes dizer que sim. Exatamente, de criptomoedas facilmente ou criptoativos. Criptomoedas há muito poucas e cada vez menos. Criptoativos, mas de qualquer modo são ativos valorizados e valorizáveis, Alguma valem forma, alguma coisa. Sim. De alguma forma, pelo menos durante algum tempo. Mas a maioria desses acaba por não valer nada porque são só tentativas especulativas, brincadeiras. E algumas delas brincadeiras puras, outras brincadeiras tóxicas. Mas então pronto, Tiago, eu que sou associado da DEC Proteste, um dia entro em contacto com o Tiago e pergunto-te: o que é que eu faço? Eu tenho muita curiosidade para investir neste mundo novo. Que conselhos é que me dás? Vou a uma bolsa destas coisas? Vou direto à fonte, como estavas a dizer? Nem sei muito bem o que é a fonte aqui. A fonte é complicado. No caso do Bitcoin era falar com o minerador. Exatamente. Portanto, isso aí envolve um conhecimento pessoal, provavelmente, não? Ou não? Sim. Tem que saber quem é o minerador para lhe pedir para comprar, não é? Tá, hoje em dia temos pools, mas isso já é uma camada de abstração. Se calhar não convém falar. Para já não, exatamente. Então qual é o conselho que dás a uma pessoa que seja virgem no assunto e como é que ela começa? Sim, o primeiro ponto é que a pessoa invista uma pequena parte daquilo que é a sua carteira de investimentos. Não mais do que? Em porcentagem? 5 a 10%. 5 a 10%. Sim. Temos relatos de pessoas que põem todos os ovos no mesmo cesto, que é uma máxima que acho que é universal e que todos concordamos que não se deve seguir. Pode dar as Eu não concordo. Pode-se pôr os ovos no mesmo cesto, é? Claro, depende do cesto. Ok, já lá vamos. Mesmo que o cesto seja muito bom, eu acho que, regra geral, não é, cautelas, não é boa política. Cautelas, sim. Depois, a partir daí, o que eu tinha acabado de dizer, ter cuidado... Mas eu tenho coisas básicas. Há um sítio, uma bolsa, onde eu posso ir comprar, ter cuidado, por exemplo? Principalmente com os terceiros, porque temos muitos relatos de pessoas que são abordadas por e-mail ou por WhatsApp, de pessoas que vão investir em nome delas em criptoativos. Isso é desconfiar, parece phishing quase, não é? Eu receber um e-mail de alguém que não conheço. Olha, frisar, não sei se isto é suposto ser mais interativo. Estejam à vontade para que eu estou aqui. Não falem ao mesmo tempo. Tenho estado aqui a refriar, não falem ao mesmo tempo. Respeitar os tempos. Eu vou dizer-vos, sim, eu vou dizer só uma coisa, não falem em cima uns dos outros, senão em casa não se percebe. Agora interrompam-se à vontade. Pronto, se não só vai queria mal. acrescentar, isto é um ponto extremamente importante que o Tiago agora frisou e nós na APBC recebemos muitos relatos, às vezes até confundem a APBC como o senhor blockchain ou o dono da blockchain. O que tem graça e é triste ao mesmo tempo, mas mais triste do que engraçado. E temos ajudado muita gente a resolver problemas. Normalmente são burlas, encaminhamos sempre para a Polícia Judiciária, em primeiro caso, fazer a denúncia. Até porque na blockchain aquilo não é fácil de andar para trás, pois não, porque eu percebi. Uma vez roubado o dinheiro, está roubado. As das stablecoins dá, em certa medida, dá para bloquear certas wallets, certas transferências. Na da Bitcoin, dificilmente, por exemplo, e noutras. Mas fácil de encontrar o criminoso. Exatamente. Do que reaver
reaver o dinheiro, é o que eu percebi. É mais fácil encontrar o criminoso, mas reaver o dinheiro É muito pode mais ser fácil encontrar o criminoso em blockchain do que propriamente no sistema fiduciário Sim, tradicional. mas no sistema desse ponto de vista. fiduciário tradicional talvez seja mais fácil reaver o dinheiro. Também não é assim tão fácil. Depende. Então, se entrarmos para o numerário, mais difícil se torna. Sim. Mas a verdade é que temos ajudado também muita gente através da APBC, porque nos contactam. Quer dizer, burlas sempre houve, não é? Sim. Na história da humanidade. E sempre haverá, enquanto houver uma assimetria de conhecimento ou de informação. Enquanto Sim. houverem seres humanos. Enquanto houver seres humanos, depois há uns que praticam. Mas quer dizer, isto é crime, já era crime e continua a ser crime este tipo de fraude. Sim, temos exatamente os mesmos relatos, só que com outro tipo de ativos. Pessoas dizem que vão investir em ações em vez de criptomoedas. Exato. Só que as criptomoedas, como é um assunto que as pessoas ouvem tanto falar de altas valorizações, há sempre a cenoura é mais E aliciante. como dizia o Hugo, é sexy. Não sei, hoje falar de criptomoedas Sim, sim, e para o bem e para o mal. criptoativos está assim, como dizia antigamente. Mas só para completar, convém fazer estas compras, como o Tiago estava a dizer, através de bolsas centralizadas que estejam registadas, devidamente registadas e sejam A DECO dá supervisionadas. conselhos de bolsas Sim, nós fizemos que sejam, recentemente um tenham estudo. alguma reputação, não é? Sim, fizemos recentemente um estudo acerca disso e os dois principais opções que nós recomendamos são a Binance e a Revolut. A Revolut A Revolut é cara, pelo que eu percebi. é cara em relação Eu iria pensar que seriam a Kraken e a Coinbase. Pois, pelo menos essas três, Kraken, Coinbase, Binance também. Pronto. Revolut. Já coincidem na Binance, portanto já temos aqui um que é... O argumento a favor da Revolut é que já está registada para outro tipo de serviços, né? Já tem reputação no mercado como intermediário financeiro de todos os ativos que nós já conhecemos. É possível comprar ouro lá, ações. Pronto, É uma plataforma que já está Sim, sim. mais integrada no sistema financeiro tradicional e mais regulada nesse sentido. E Já apesar vamos falar da regulação. E apesar de ter custos superiores, pronto, depois para quem já é membro, esses custos são mais diluídos, mas pronto, é um trade-off que a pessoa Sim. faz entre segurança e custo. E depois a seguir, onde armazenar aquilo que se comprou? É o passo seguinte, porque tanto pode estar alojado, pelo que eu percebi, nessas bolsas, chamemos-lhe assim, nesses Sim, a pessoa pode manter, fornecedores de serviço. Pode manter o criptoativo que adquire nessa plataforma ou pode transferi-lo para uma cold wallet, por exemplo. Que é uma bolsa virtual, chamemos-lhe assim, não é? Não, uma uma cold carteira. wallet é mesmo física, chamada carteira fria. Aí a cold é, a Sim, hot sim. é que não é. Exatamente. Pronto, há essas duas opções. Posso Há só outra. fazer aqui uma correção? Uma correção técnica. Sim, sim. Na verdade, em blockchain, os ativos estão gravados na própria blockchain. Sim. Eles nunca saem da blockchain. É um código, Nascem e literalmente, morrem não é? digitalmente. O que essas wallets fazem, como o Tiago mencionou, aqui é cold, chama-se cold porque não está ligado à internet. Sim. As hot estão porque estão ligadas à internet. O problema das hots, já agora muito rapidamente, dessas Pode bolsas ou carteiras é que podem ser Perigos de decking. roubadas. Sim, Exatamente, alguém que literalmente. tem, por exemplo, uma MetaMask ou outra hot wallet desse género no telemóvel, pode haver aqui um middleman attack e as pessoas terem acesso com um keylogger. Mas isso Ou já... seja, pode haver um tipo, Exatamente. um hacker A que entra diferença- no telemóvel e lhe rouba aquilo. Exatamente. A diferença para estas as chamadas hardware wallets ou, Que é uma pen? ou carteira, exatamente, ou carteiras de hardware. Hardware Sim. é difícil de traduzir. Pois não, mas não hoje em dia interessa. software Física. e Até As pode ser um carteiras físicas. código escrito num papel ou um código Exato. escrito Sim, mas é num martelado suporte físico. numa ficha de metal para não arder, Sim. por exemplo. Aqui a diferença é que as wallets o que é que fazem? Servem para nós assinarmos transações. Claro, porque A aquele é o única nosso coisa que faz- código, não é? Exato. Exato. Nesta lógica de chave pública e chave privada, sendo que a chave pública é aquele endereço um hexadecimal ainda comprido, Sim. que no fundo representa o nosso IBAN na blockchain, numa determinada blockchain. É a nossa identidade para, Exatamente. para E depois aquele temos serviço. a chave privada que nos permite assinar as transações ou mensagens que queiramos partilhar através dessa conta. Isto é uma pergunta para os três. O que se eu acabei de comprar, adquirir numa dessas, na Binance, por exemplo, como disse o Tiago, comprei uns criptoativos e estou agora na dúvida como é que vou guardar isto. O vosso conselho é qual? Há um conselho bom? Depende O que da é melhor? pessoa. É? Depende E da bastante. E da quantidade. Então expliquem lá isso. Uma grande quantia é melhor estar num tipo de carteira do que noutro? Uma pequena quantia... Também depende da natureza do É, investidor, depende acima de do- tudo. Do apetite ao risco das pessoas.
E de onde é que estamos a guardar? Hoje em dia existem A minha dúvida é bancos essa. de blockchain, por assim dizer, como a sim. plataforma Anchorage do português Diogo Mónica, que presta esse serviço de custódia para aquelas pessoas que também Ou seja, é um sentem banco? que não conseguem gerir, acaba por ser um E banco, um empresas cofre, também. por assim dizer, CB2B, ou empresa, ainda mais sim. importante para empresas, porque Exato. não se quer que uma pessoa na empresa tenha acesso Sim. exclusivo e, portanto, várias pessoas têm de ter partes da chave, só quando se juntam é que, É como as armas nucleares. por exemplo, os Exatamente. códigos. Exatamente. Exatamente. Tem que assinar os dois ao mesmo tempo para poder... E, A DEC portanto, Protesta há algum conselho, neste caso? Onde guardar o que é melhor? Tendo em conta que as chamadas carteiras físicas que acabamos de mencionar são, sem dúvida, a opção mais segura para... Desde que a pessoa não as perca. Exato. Sim. Pode perder a carteira, não pode é perder a seed phrase. Mas isso também é outro, Pois, mas outro se- elemento de Mas se complexidade. tiver aquilo uma pena, a pena se corromper. Exige ou muita cair na redundância. água. A única coisa que a PEN faz é gravar a chave privada Eu sei lá que sim. dentro. Eu sei de que sim. modo Mas seja algo hermético. Mas seja numa pena, seja num papel, há sempre a possibilidade de corrupção desse Claro. suporte, não é? Sim. Ou Exatamente. perda, ou Sim, corrupção. sim, sem dúvida. Sem Portanto, isso é preciso ter cuidado com isso, não é? Sim, exatamente. Mas essa é a opção mais recomendada para quantias maiores, lá está, por ser a mais segura. Ok. Quando o E guardar objetivo... aquilo num cofre. Sim, quando a quantia é menor, poderá não valer a pena esse cuidado, ou quando o objetivo é fazer o chamado trading, estar constantemente a comprar e vender Sim. criptomoedas, também não é uma solução tão ágil, portanto, nesse caso, Claro. faria mais sentido mantê-las na plataforma. Muito bem, eu acho que já percebemos, para quem quiser realmente entrar neste mundo, o básico, o mínimo, enfim. Vamos agora falar de como é que este mundo se relaciona com o mundo mais clássico, nomeadamente com as autoridades bancárias, com as autoridades políticas. Porque é que, por exemplo, o Instituto New Economy é tão advogador de regulação? Eu julgava que este era um movimento que tinha surgido, algo libertário para estar longe de olhares, de controlos, como dizem os americanos, out of the grid, fora da grelha, fora da sociedade. E afinal tenho visto que, por exemplo, o Instituto New Economy quer muito que haja regulação. Porquê? Faz sentido a regulação Claro. numa coisa que queria ser tão libertária? Sim, é um paradoxo, mas só aparente, Ok. e que é facilmente conciliável, porque as origens de blockchain, a nível técnico, vêm ali dos anos 60, 70, até nasceram na IBM, só com uma forma de criar o tal registro descentralizado para guardar registros temporais, os timestamps. Portanto, uma espécie de um relógio em que todo mundo pudesse confiar. E depois, hoje em dia, passou então para o tal registro de uma moeda que todo mundo possa confiar. E porquê é que isso apareceu? Ali no seio da crise de 2007, a crise financeira que assolou o mundo e que muito impactou Portugal, tivemos uma enorme falta de controle, que surgiu por causa da opacidade do sistema financeiro tradicional. E Bitcoin foi a resposta do criador pseudónimo Satoshi Nakamoto a essa falta de controle e essa opacidade. E, portanto, Por isso é que não aparece em nasceu 2009 logo a seguir, não é? Exatamente. A primeira registada. Exatamente. O primeiro bloco foi minerado a 3 de janeiro de 2009 e o white paper de Bitcoin foi lançado uns meses antes, no dia de Halloween, não por acaso, 31 de outubro. Na compra de uma pizza, disse-me há pouco, Tiago. Não, a compra de uma pizza Não, foi a foi mais primeira transação ok. de Bitcoin, já em 2009, que é conhecida por ter sido a primeira vez compra onde de se um definiu um valor, porque se Sim. trocou o X, neste caso 10 mil E que Bitcoins foi por definido uma na pizza. altura por Sim, quem sim, É sim. acordado entre as foi partes. acordado entre Sim, as sim. partes. Duas partes juntam-se. Eu vou O trocar laço uma vaca por um porco e... Exatamente. É. E, portanto, então a regulação é bem-vinda. A boa regulação deverá sempre ser bem-vinda numa sociedade funcional. Depois, agora, o que é que significa boa regulação já E é o outra que é que conversa. vocês pretendem da regulação? Isto é uma pergunta para os três. Podemos começar por ti, Hugo, mas depois alargamos. O que é uma boa regulação na tua perspectiva? O que é preciso que as autoridades... quem é o regulador? É o Banco de Portugal? Ora bem, no caso então da criptoeconomia, Sim. uma boa regulação é sobretudo uma regulação que esteja enquadrado com aquilo que são os preceitos da regulação da inovação de forma geral, que deve ser sempre uma regulação que, pelo menos no início, começa de forma leve e que olha para a inovação, percebe-a e tenta entender
que novas formas de regular é que fazem sentido aqui. Porque normalmente a forma como os reguladores, pela complexidade de algum tema, tentam regular é simplesmente por transposição. Andámos a regular isto desta eu vejo forma. Algumas cabeças grisalhas nos parlamentos e por aí fora. Eu duvido tanto que sejam autoridades neste assunto. Exato. Mas os técnicos da Comissão Europeia, que no caso da criptoeconomia, em resposta ao tema de quem é que é o regulador, ou seja, a nível português, os primeiros peças regulatórias sobre cripto vieram pela alçada do Banco de Portugal, no contexto dos regulamentos do BCE, branqueamento de capitais. E tem a ver sempre com o guarda-chuva do BCE, não é? Certo, mas neste caso era especificamente por o Banco de Portugal também estar responsável pela legislação de prevenção do branqueamento de capitais, mas agora estamos num momento de transição em que a regulação de criptoativos, como definida pela União Europeia, com a ajuda da Comissão, do Parlamento, do Conselho, vai incidir sobretudo sobre o funcionamento do mercado e sobre as aplicações da criptoeconomia de forma derivada. E, portanto, o Banco de Portugal vai passar a ter um papel menos preponderante nesse tema, e a nível europeu os grandes reguladores são então a autoridade europeia que supervisiona as agências como a CMVM, as agências de valores mobiliários. Nuno, porquê é que se associa tanto este mercado de criptoativos eu ia dizer a palavra especulação, mas é uma palavra que é muito escorregadia, porque há tanta especulação que nós, mas é todos os dias... para discutir também. Sim, mas a especulação, a lavagem de dinheiro, é isto que a regulação também quer controlar? Bom, quanto ao termo, vamos por partes, se calhar. O termo especulação... Tem má fama como tudo. É como, sim, mas como mais, o lobbying. é mais mas subjetivo existe. que objetivo. Sim, eu sei. Por isso é que eu disse que era escorregadia. Exatamente, porque se eu quiser comprar Bitcoin para deixar para os meus filhos, não posso dizer que estou a especular com esse ativo, não é? Dificilmente será especulativo desse ponto de vista. Portanto, não são as características do próprio ativo que o definem como especulativo ou não. São as pessoas, não é como a internet. São as é pessoas o é que fazem. Se dá ou aquilo que quisermos fazer com aquele ativo, ou a visão que temos sobre o determinado ativo. Isto pelo menos é a minha interpretação, não sei se concordam ou não, mas a especulação é dada por aí e não pelo ativo em si, digamos. Sim. Relativamente aos outros temas, isto puxando aqui um bocadinho para trás, esta questão da regulação e do branqueamento de capitais e tudo mais. Este tema da criação, no meu entender, não surgiu por causa da crise de 2008, ou o aparecimento da Bitcoin não surgiu por causa disso. Teve esse efeito também, ou melhor, foi uma das consequências para a sua maior adoção inicialmente e para a sua divulgação, mas a verdade é que isto é um tema que desde pelo menos os anos 80 que já se discute em ambiente dos chamados cypherpunks, ou seja, já havia esta ideia de algumas pessoas mais libertárias de terem uma maneira de trocar valor entre si sem o controle ou supervisão de entidades estatais, por questões de privacidade, sobretudo. E não nos podemos esquecer que privacidade é um direito fundamental do ser humano, como é a propriedade privada e outras ideias que o John Locke também defendia. É verdade, mas também e que a União Europeia também defende. E que a União Europeia também deveria defender. E também é verdade que o ser humano, quando não tem ninguém a ver, faz coisas, umas boas, outras nem por isso. Exatamente, por isso é que temos códigos penais, não é? E os códigos sim, penais mas quando estamos a lidar mitigar... com um mundo que é tão opaco ainda, sim, como é este, é muito fácil isto atrair. Toda a gente quer fazer coisas más, para simplificar. A prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo começa a surgir com mais vigor também no resto do mundo, depois do 11 de setembro. Antes disso era um tema já debatido, mas não com este afinco que temos hoje em dia. E o que se faz aqui é que se tenta equiparar, ou se procurou equiparar a este tipo de ativos, as mesmas regras que se aplicam ao dinheiro, às obras de arte, ao real estate, ao sistema financeiro tradicional, aos ativos tradicionais, não é só o sistema financeiro. Os próprios advogados têm que cumprir com regras de prevenção do branqueamento de capitais, o jogo online, portanto, onde há dinheiro, onde há valor, a arte, os quadros, portanto, onde há valor a ser transacionado, tem que haver esta prevenção, porque é assim que o mundo caminhamos para este É muito curioso mundo. Que falou aí da arte, mas é um exemplo perfeito para fazer comparação de como atribuir valor a algo. A arte é o exemplo perfeito para atribuir um valor abstrato, e uma forma subjetivo. muito boa de lavar dinheiro também.
Por isso é que o mercado também é tão inflacionado da arte. Claro. Exatamente. E até para ter, sei lá, tax rebates, posso dizer... Mas como se diz em inglês, regulamentar isto... fiscais com arte. Eu sou a favor da regulamentação, se me perguntarem, mas ao mesmo tempo não deixo pensar do ponto de vista filosófico, mas doesn't beat the purpose, ou seja, não é dar a volta ao propósito inicial do mundo cripto, que é passar... Não haver regulação. Sim, não haver regulação e passar debaixo do radar. Não porque é possível, eu já estou a falar, não porque é possível continuar com essa lógica libertária e nunca ter que passar pelo sistema. Aliás, a Bitcoin foi desenhada... Como não? Se já temos as instituições financeiras clássicas a transacionar porque criptoativos. eu posso comprar, eu posso trocar Bitcoin, posso minerar e trocar Bitcoin sem precisar de passar pelo sistema financeiro só passa quem quer, tradicional. é isso? Sim, e posso ter um meio de troca peer-to-peer, como eu posso trocar um cabaz de cenouras por um cabaz de tomates que cada uma das pessoas plantou e fazer essa troca. Eu ainda me lembro de antigamente se dizer, eu suspeito sempre de alguém que faz parte de uma coisa secreta. Isto é um bocadinho mesmo. Isto assim, é semi-secreto, isto é pseudónimo. Não é anónimo, pois, é pseudónimo, para começar. Então aquela escritora que se julga italiana, que ainda hoje não sabe quem é. Exatamente, já ouvi. Mas a verdade é que eu também, quer dizer, nós na APBC consideramos que é bom haver regulação. Mais regulação no sentido de poder haver alguma supervisão. E supervisão que perceba o que é que está a supervisionar. Este regulamento, com todas, acho que se calhar não vale a pena entrar nesse detalhe, mas nasce também um bocadinho enquinado, em certa medida, porque foi feito especificamente para atacar um projeto muito específico do Facebook e da Libra e do Diem. No fundo eles iam basicamente fazer deploy ou pôr em circulação uma moeda a 3 bilhões de pessoas, não é? A 3 mil milhões de pessoas, que são potencialmente os utilizadores do Facebook à data, que iriam ter ali uma moeda de troca que poderia competir com o euro, com o dólar. Exatamente. Pronto, isso cria problemas na política monetária das diferentes jurisdições. E, portanto, isto é uma reação a essa coisa Exatamente, específica. Só que as leis, quando são feitas, devem ser, por princípio, gerais e abstratas e não aplicadas a um determinado caso concreto. Tal como não se deve legislar em cima da crise. Exatamente. Mas pronto. O que aconteceu foi que depois, à volta disso, que se teve que construir o resto. Portanto, a ideia e o foco principal do MiCA acaba por ser... As regras por isso mais... é que já se fala do MiCA 2, porque isto é preciso melhorar. As regras mais pesadas acabam a ser para definir as chamadas stablecoins, e com os maiores requisitos até regulatórios. Depois o resto foi construído com base no sistema financeiro ou numa diretiva que já temos que regula o sistema financeiro e os mercados de valores mobiliários e os mercados de instrumentos financeiros que temos na União Europeia. Portanto, fez ali um copy-paste, adaptou-se onde dava. Mas acaba por, quando se fala em tecnologias disruptivas, acabamos sempre por enfiar o recio na rua da betesga. Pelo menos num primeiro momento costuma ser Exatamente, assim. porque se copiam coisas que já se conhecem, porque o legislador também não parte para o desconhecido e normalmente é difícil arranjar um legislador que tenha um conhecimento sou franco, técnico. eu diria que não é mau de todo ser algo conservador quando há mudanças muito radicais. E devagarinho. A internet, quando apareceu, também se foi autorregulando em certa medida. E eu tenho internet desde 1995 e lembro-me bem o faroeste que a internet era quando apareceu. Ainda é em certa medida agora mais difícil, porque também há mais supervisão e mais mecanismos tecnológicos de supervisionar, ainda bem. Mas isto para rematar num ponto e para voltar ao tema do branqueamento de capitais, obviamente que pode haver branqueamento de capitais também com criptoativos, como pode haver, ainda há, e em muito maior quantidade, com moeda fiduciária tradicional ou no sistema financeiro tradicional. Sempre houve branqueamento de capitais com outras moedas clássicas. A prevenção que se faz aqui é identificar as transações e a blockchain até nisso é melhor porque este sistema distribuído e público consegue auditar por toda a gente, qualquer investigador, qualquer cidadão anónimo consegue investigar as transações que são feitas e em determinado ponto identificar facilmente a entrada e a saída desse tipo de ativos. Portanto, Tiago, e a fiscalidade disto? Este é o primeiro ano, 2024, em que se vão pagar os impostos de 23. Quem tiver feito mais valias, ou seja, na compra e venda destes criptoativos, tem que estar preocupado com o quê? Já se declaram? Já se paga imposto? Não se paga imposto? O que é que se sabe? Sim, temos tido muitas questões em relação a esse tema também, de muitas pessoas a perguntar se devem pagar impostos sobre os criptoativos que transacionaram.
Bom, o que a lei diz é que as mais-valias sobre criptoativos detidos por menos de um ano são tributadas de forma semelhante às ações, a taxa é a mesma. De outra maneira, quem comprou uma criptomoeda e a vendeu no último ano vai ter que declarar a mais-valia. Se a deteve por menos de um ano. Sim, por menos de um ano, sim. Se a comprou antes disso, está isento este ano. Ou sempre. Sim, nesse caso sim. Enquanto a lei durar. Enquanto O que é que se quer a lei dizer? se mantiver assim. Peço desculpa, Tiago, mas agora fiquei curioso. Enquanto a lei durar, porque... Porque as leis mudam e quando existe uma lei que tem um regime mais atrativo para uma determinada classe de ativos, está a segregá-lo do resto. E falo de uma forma justificada. Quer proteger de alguma forma uma classe emergente, mas depois é expectável que à medida que a criptoeconomia muda, que as leis mudam. Porque não é justo para quem tem ações, paga Depende. sempre nem que esteja Pode-se tenha mudar menos também de um o ano, regime mas das quem tem ações. criptomoedas Já foi assim está com os valores mobiliários. Pode-se mudar o regime das ações. Sim, a nossa reivindicação da DECO também é que as ações passem a ter este... E com o qual nós concordamos em absoluto. Nós concordamos em absoluto. Não é o contrário. Não é que as criptomoedas passem a pagar sempre, mas a tendência é que Portugal seja isso. precisa de que vai apoiar acontecer. o investimento de longo prazo e este regime é muito bom porque mitiga o desejo especulativo, Exato. incentivando os contribuintes a não participarem no tal trading, que é uma forma excelente de se perder dinheiro, e a investirem a longo prazo, que é o tal objetivo da escola austríaca de económico com No o qual fundo é eu um concordo. incentivo à poupança. É um incentivo ao investimento de longo prazo. Quem Pode ou não ser comprou poupança. uma Bitcoin há, sei lá, não sei quantos anos, quando ela apareceu, há 15 anos, por aí, se a vendesse hoje, estaria a vendê-la, não sei o valor de hoje exatamente, mas estava nos 69 mil. O que não é mau para 15 anos. Claro. Mas é como tudo, ou seja, por exemplo, agora fala-se muito da inteligência artificial e temos as ações da empresa Nvidia, que também toda a gente conhece dos chips de computadores desde os anos Teve uma 90. performance melhor que a Bitcoin. Teve uma performance melhor que a Bitcoin recentemente e houve muita gente que tinha ações da Nvidia e que as vendeu no curto prazo porque tem um horizonte de curto prazo e nós em Portugal muito facilmente temos esse horizonte de curto prazo porque a maioria das pessoas tem pouco dinheiro e precisam do dinheiro para investir. Quando as pessoas têm mais dinheiro disponível, estão mais dispostas também a pensarem a longo prazo. E quando há um incentivo fiscal específico para garantir que as pessoas pensam duas vezes antes de vender algo mais cedo, ou depois óbvio que depende da decisão do que é que investiram e da qualidade do ativo subjacente, mas parece-nos que é uma excelente forma de contribuir para a evolução do país. Mas se as pessoas tiverem dúvidas, Tiago, o melhor é falarem com alguém que sabe, tipo o contabilista. Sem dúvida. Sim, claramente. Se têm dúvidas ou convosco. Se as transações que fizeram estão ou não obrigadas a ser declaradas em sede de IRS, o melhor é contactar um contabilista. Sim. Ou um fiscalista. Um fiscalista. Mas diria que esta regra não é assim tão complicada de perceber. Se a transação for feita quando a pessoa teve a criptomoeda por menos de um ano, está obrigada a declarar. E paga o mesmo de imposto do que se fosse uma Sim, outra a taxa transação. é 28% sobre a mais-valia. A taxa liberatória. É a taxa liberatória normal. Tem a ver com a categoria. Sim. E com o tipo de ativo. Os formulários são relativamente simples, mas não foram feitos da melhor forma pela autoridade tributária e ainda estão carentes de algumas clarificações. Nós fomos para os jornais elencar alguns dos problemas. Esperemos que sejam clarificados antes de 30 de junho, final do período. Os vossos contactos com os setores, quer da administração pública, quer com os setores como políticos, mas legislativos, que balanço é que fazem? Relativamente positivo, mais positivo do que estávamos à espera, e Portugal tem mostrado de forma geral uma tendência a promover a inovação desde há mais ou menos uma década. Chegaste a dizer que nós estávamos em boa posição para sermos uma espécie de Silicon Valley Portugal desta já é realidade. Um dos centros, aquilo que se chama um hub. Sim. Mas também disseste que economia a pode nível tudo mundial. acabar amanhã, não é? Que é periclitante. É muito volátil. Sim. Porque esta força de trabalho é muito móvel também. As pessoas podem trabalhar de qualquer lado do mundo com o seu computador. Estamos a falar de nómadas digitais que ora estão aqui, ora Mais estão ou menos ali. também estabelecem as suas famílias, não são assim tão nómadas, e têm gostado muito de Portugal e nós temos uma infraestrutura excelente. Temos muitas externalidades que tornam Portugal atrativo. Claro. Queres um político a falar as externalidades? Não, mas é verdade, quer dizer, temos muitas coisas boas em Portugal que nos diferenciam e dependendo também do ponto de origem, podem procurar a segurança que nós ainda vamos tendo, por enquanto,
E neste regime O bom clima, a boa comida, clima a boa também, onda, o mar a para boa o vibe. Nossa simpatia, a comida, a hospitalidade natural do povo português. E o que é que isso traz Tudo para a junto. economia? É isso. É uma coisa que me interessa. Muita gente pensa, pois esta gente existe, usa as infraestruturas, mas não gosta muito de contribuir. A nossa argumentação Sim, para o contribuir. governo assentava sobretudo num tema que foi os primeiros incentivos que aconteceram nesta área do apoio à tecnologia acabaram por ser pouco discriminados e agora sofreram um enorme backlash. Está-me a faltar a palavra portuguesa. Apesar do tão propalada transição digital, backlash é um revés. retrocesso, um revés. revés, exatamente. E, portanto, houve este Mesmo ataque. com a transição digital que António Costa, o anterior Primeiro-Ministro, A parte da transformação digigital foi excelente, mas, Sim. por exemplo, o apoio A ideia, pelo menos, aos foi nómadas digitais através do regime do residente não isso, habitual, ou, pois. para não falar dos vistos gold, acabou por ser pouco discricionária na forma como se decidia quem apoiava de uma perspectiva de política pública. Eu até percebo que esse argumento seja excelente, mas hoje em dia vivemos um ambiente em que toda a gente odeia gente que faça o preço das casas subir. É isso, mas Especialmente se forem estrangeiros. Claro. Mas algum setor político. Sim, mas o que sim, nós sim, estamos sim. a querer demonstrar, e ainda ontem tivemos um evento de lançamento de um estudo de mapeamento do ecossistema para termos dados fidedignos sobre isso, é que enquanto a maioria dos nómadas digitais vem para cá e o impacto na economia é puramente de consumo, porque eles são nómadas digitais, mas não têm cá as suas empresas, não empregam outras pessoas, não contratam outros portugueses, só consomem e compram casas. No caso do apoio a uma indústria de base digital, como no caso do apoio a outras indústrias, sejam elas quais forem, mas Portugal sempre gostou de apoiar, de ter indústrias desenvolvidas, e isso é excelente. Temos que continuar a ter em todos os setores, e viva ao nosso têxtil, ao nosso calçado, ao nosso pequeno setor automóvel e tudo mais, não só ao turismo. Nosso e pequeno aos setor serviços. automóvel, Auto Europa. Não, temos no norte, Estou a temos um brincar. grande Eu sei que- cluster eu sei que sei, eu sei Já que tivemos os fornecedores. UMMs também. Há Sim, muitos. é Exato. verdade. Mas, portanto, Somos no caso antigos. da indústria da criptoeconomia, as pessoas vêm para cá, estão a começar agora a estabelecer as suas empresas, e tivemos no mês passado um dos maiores projetos que angariou uma ronda de investimento mais participada este ano, chamado IFINA, que foi levantado por um estrangeiro, mas que pela primeira vez não, mas no caso mais visível agora pela primeira vez, fê-lo através de um veículo português, através de uma sociedade portuguesa, Ok. e portanto o investimento vai entrar nas nossas contas, por assim dizer, e estas pessoas estão cá a contratar portugueses com salários bons, e o impacto da economia é esse. Estão a estás a contratar dizer é o que nosso isto- talento das universidades, que não têm de ir lá para fora Claro, para ter acesso sim. a oportunidades de aprendizagem de qualidade mundial. E o que estás a dizer é que o Estado devia ter uma peneira mais distintiva do que é que vale a pena apoiar, do que é que vale a pena Sem dúvida. No caso onerar, vá. Sem dúvida. No caso de cripto, o nosso trabalho, acreditamos, teve sucesso, porque, por exemplo, com este regime fiscal, estamos a consolidar aquilo que é a visão e a posição de Portugal como tal crypto hub. E ainda no ano passado houve um relatório que analisou a comunidade a nível mundial, fizeram um inquérito aos fundadores de empresas mais importantes, e Lisboa veio como o hub mais relevante a nível mundial e europeu. Ok. E foi um fundo alemão que acaba por ser de um país que até compete connosco nesta matéria, portanto é sempre de salutar. Eu só Exato. queria acrescentar uma coisa Claro. ao Hugo, também para corroborar aquilo que ele disse, e também frisar que nós temos, entre as duas associações, temos uma parceria muito estreita, temos Exato. a FACE, que é a Federação. Federação Das associações da das associações da Vai ter criptoeconomia. notícias. Se fôssemos nos Estados Unidos, eram Exatamente. lobbyistas, ponto final. Somos. Não, mas a ideia é essa, lá é regulado, aqui não é, o lobbying é Sim, visto. e eu não estou a dizer isto com um ar Exatamente. pejorativo. Não, mas temos feito o possível para defender Aliás, esta lei da tributação foi, Resultado do proposta nosso por trabalho. nós e bem acolhida pelo Governo. Sim. Não sei se por não perceberem o O suficiente novo governo daquilo. já tiveram sinais? Ainda não falamos. Já estamos a preparar a abordagem, Já estamos vai ser muito a- em breve. Ok. Esperemos que Mas- pelo menos até novembro. Mas tu ias terminar uma Não, ideia ia só só para... ia acrescentar, porque eu também por força da minha profissão devo dizer que temos ajudado muitas empresas, muitas delas que trabalham neste setor específico de atividade, ou relacionadas com este setor de atividade, e que têm vindo de outras jurisdições, até de Inglaterra, Estados Unidos, de outros pontos da Europa, sediar-se aqui. E eu queria acrescentar também que e têm tido também rondas de investimento, não tão avultadas se calhar como esta deste ano, mas têm tido Antes de rondas de avançares, investimento. porquê é que isso é assim? Porquê é que somos tão atrativos? É só mesmo o clima? Eu ia e- passar, era só Esta uma conjugação, ponto. desculpa. Isto começou São a porque perceber. houve durante muito tempo, e não podemos esconder isso, houve durante muito tempo esta dúvida se era tributado, se não era, e Portugal era considerado um tax haven, desse ponto de vista. Sim.
E neste um paraíso de impostos. E não era totalmente verdade, em certo ponto não era totalmente verdade, mas havia um vazio e também uma perspectiva de laissez-faire do governo até agora. Foi uma abordagem excelente. E que foi bom, portanto, mais vale não fazer nada do que Por isso estragar. é que há pouco dizias até que ele é mudo, não é? Sim, exatamente. Nunca há estabilidade fiscal, é um problema do nosso país também, é que não há previsibilidade. Um CFO... Portanto, aumento de regulação pode afastar essa gente toda? A regulação não vai aumentar. A regulação não, mas a taxação, por exemplo, é impostos, em sede de impostos. Se quiserem matar, é um bocado como se quiserem deixar que as pessoas fumem, aumenta-se a tributação no tabaco. Portanto, isso depois tem a ver com a política mais ou menos socialista de como se conduz um país, não é? Porque, pronto, sim. Mas o que eu queria acrescentar também era que, efetivamente, houve um crescimento orgânico do nosso capital humano e de talento, em termos desta indústria específica, e tornou Portugal e Lisboa e Porto e Braga também. E Madeira agora. Braga até começou sim, com também portugueses. ouvi falar da Madeira, sim. Braga no início até começou com portugueses, é um dos OGs, não é? Dos original polos iniciais. Exatamente, por orgânica própria, por portugueses. Tiago, e no entanto, como eu disse há pouco, segundo números da OCDE, em 2023, 45% dos portugueses acreditavam não ser possível perder dinheiro ao investir em criptomoedas e 57% diziam que o Estado os regula, o que já não é completamente mentira. É bastante verdade. Mas isto o que é que nos diz? Sim, diz que há muitas pessoas que investem com falta de informação, só porque ouvem falar ou porque vão atrás do que outros lhes dizem. Também é um conselho que nós reiteramos muitas vezes, é que as pessoas façam a sua própria investigação e estejam certos daquilo que estão a investir. Consultem-vos. Se for o caso disso, estamos disponíveis. Públicos que têm. E caso decidam a investir, nós não recomendamos o investimento pela questão que falámos no início de não existir valor intrínseco, ao contrário de outros ativos que estão disponíveis para investimento, como ações ou obrigações que estão ligadas aos lucros de empresas. Então nós temos esses conselhos financeiros de investimento que não estão ligados a criptoativos, mas caso a pessoa decida investir, é investigar e ter a certeza daquilo que está a fazer. Muito bem. Antes de vos pedir para encerrarmos, uma última, aquilo que queriam ter muito dito, mas não. Vão pensando nisso. Queriam ter muito dito, mas não houve oportunidade, ou eu não perguntei, ou não veio a propósito. Mas queria também, e para todos, mas começava já pelo Tiago, falar desta coisa que aconteceu muito recentemente da WorldCoin. Não é necessariamente a mesma coisa do assunto deste programa, mas anda aqui muito lateral e muito próximo. Basicamente, a leitura de íris de pessoas, a leitura digital das íris, dos olhos das pessoas, para ficar com essa informação, a troco de pagava-se em WorldCoin, que é uma das cripto, valeria 78 euros, salvo erro, não é? À volta disso, cada cotação. Cada token valeria à volta de 7, 8 euros, exatamente. Como eles davam 10 unidades era de token, 78. Ia para os 78. Exatamente. Eu sei que a DEC Proteste fez pressão junto do governo, porque parece que o governo demorou a reagir, até havendo notícias em Espanha de que a WorldCoin tinha sido mandada parar, vá. Sim, a nossa preocupação é só garantir que os dados biométricos dos utilizadores estão salvaguardados. A explicação que eles deram, a WorldCoin, é que nós não estamos a guardar dados pessoais, no fundo estamos a ensinar as máquinas só a perceber se isto é uma íris humana ou não é. Foi o que eu percebi. Faz sentido para vós esta explicação? Sim, é isso que eles dizem. Eles dizem que as imagens da íris não ficam guardadas no sistema deles, aquilo gera apenas um código numeral. No fundo estão a ensinar uma máquina a trabalhar, a detectar uma íris verdadeira ou não, é isso? O propósito não é bem esse. Não? O propósito é verificar que aquela pessoa é realmente um ser humano, um indivíduo único, e ter a certeza que... Era o que eu queria dizer, mas não me estava a expressar bem. Era um mecanismo de identidade digital. Exatamente. Sim, mas um mecanismo também de detecção de uma identidade verdadeira ou não? Sim. De que é um ser humano, de que não estamos perante um bot muito bem feito por inteligência artificial e que parece um ser humano. Exato, e que hoje em dia acaba por ser bastante importante na sociedade. Mas eles atuaram de uma maneira que é muito estranha, quer dizer, jovem, anda aqui, jovens de 15, 16 anos, eu dou-te 78 euros, vá, ou não sei quantas estando a segurança dos dados biométricos assegurado ou não, que isso ainda estamos para ver, estão as diligências a ser feitas,
essas abordagens são sem dúvida muito, pelo menos, questionáveis. Muitas vezes a leitura da íris foi feita a menores de idade, que não é possível careciam fazer. de consentimento. Sem o consentimento dos tutores legais, que não era dado muitas vezes, pelo menos nos relatos que nos chegam. E também a falta de informação que era dada às pessoas que aceitavam fazer esta questão, que é algo que nós falamos muito, de as pessoas terem de estar informadas acerca daquilo que estão a fazer, que não estava a acontecer. Simplesmente é, olha, vem cá, esta máquina vai-te olhar para o olho e tens aqui isto em troca. E não era explicado nada do projeto, nem nada do que estava por trás. Eu não sei se fico mais surpreendido por uma empresa achar que esse é um bom modus operandi, pronto, tout court, porque, a sério, vocês vão ler íris de jovens sem pedir autorização a pais, nem nada? Ok. Mas também não percebo gente que não sabe muito bem para que é que aquilo serve, para ganhar 78 euros, façam lá o que quiserem comigo. Quer dizer, nós andamos a dar, eu por acaso não, mas não interessa, nós andamos a dar os nossos dados todos os dias, de grátis, nos nossos telemóveis. Nos nossos telemóveis e nas redes sociais, a grandes monopólios na net, para dizer assim muito mesmo genericamente. a nossa íris, em fotografias que possamos tirar e guardamos em clouds, que depois não temos bem a Sim, noção. mas não conta tem nada na cloud. Sim. O problema aqui foi falta se calhar de informação na maneira como era comunicado, algum problema de comunicação na maneira como a informação que é suposto dar, e que a WorldCoin até dava, entendo, sobre o modo de funcionar do seu algoritmo, que depois até grandes partes até são públicas, na mas maneira como é captado, como é criada essa hash. Chegar a um país e estar-se pouco marimbando para estudar a legislação, para saber que abordar um jovem. Isso não aconteceu. Depois foram problemas de implementação, ou seja, um funcionário, às vezes já também à porta do supermercado, está lá a tentar fazer uma oferta comercial agressiva contra aquilo que é a vontade do dono da empresa que está lá a fazer a promoção, por exemplo, por causa dos incentivos associados. Quando o problema de implementação se torna mais a norma do que a exceção, claro, por isso é que existem outros projetos concorrentes do WorldCoin que provavelmente vão ganhar o tema da identidade digital. E apesar dos governos gostarem muito de ter o monopólio da identidade, e faz sentido a nível nacional, a nível da internet, por ser transnacional, de facto vai ser muito difícil haver uma coordenação, a não ser que as Nações Unidas acordem e ajudem então de facto os humanos a distinguirem os computadores dos humanos nesta nova era da inteligência artificial. Até porque o monopólio agora é da Google, da Facebook e de outros providers que têm o single sign-on. Portanto, single sign-on, como se chama, parece o novo single de uma banda. É o SSO, portanto temos o e-mail, temos uma conta criada, ou no telemóvel, para quem tem Apple, no seu iPhone, e depois pode-se registar ou entrar ou fazer o login. Mas um bot pode ter uma conta na Google. Sim. Exatamente. Então, mas este tema aqui, e se cá podemos entrar nos comentários finais, é perfeito para elencar aquilo que é o potencial da criptoeconomia e naturalmente aquilo que são alguns dos falhanços, porque quando o petróleo surgiu também matávamos ou melhor, quando o óleo de baleia surgiu e nós usávamos para a eletricidade, também matávamos as baleias. Quando o petróleo surgiu, temos a crise agora dos combustíveis fósseis. Claro, obviamente. As mudanças de paradigma, há sempre gente que fica pelo caminho. E há sempre problemas de implementação no início. Os carros mataram muitas pessoas e ainda matam, por mais seguros que hoje em dia sejam. Sim. E portanto, neste caso, o que é que nós temos? Há uma necessidade legítima de ter este sistema global de identidade para lutar contra a falsificação da inteligência artificial, que já é um problema muito grave. Já é. E que vai ter problemas enormes a nível de fraude, porque de repente ligam-nos, estamos a ouvir a voz do nosso filho a chorar, dizer, se não nos transferires 200 euros por MBWay ou por Bitcoin, ou não deixares o dinheiro in memorário aqui na esquina, ele vai morrer. E sim, não é uma mensagem, é uma voz a falar que é falsa, já aconteceu, que é igual à do filho. Sim. Está muito democratizado. Sim. É um problema gravíssimo. E sistemas de identidade global são uma forma de atacar esse problema. Por isso é que o Sam Altman do ChatGPT e da OpenAI também está por trás desta WorldCoin. Mas de facto tem este problema de implementação. Isto é tão velho como a humanidade. Anda o ladrão aqui, a polícia atrás, sem dúvida. Acontece sempre. A tentar apanhar o outro. Os criminosos são sempre early adopters da tecnologia, por mais pura que seja a tecnologia. E aqui no caso, para além da tecnologia, a grande mensagem que eu quero deixar é que o papel transformador da blockchain diz respeito àquilo que é a forma de nós melhor governarmos a nossa sociedade. Quer a nível de regulação, e há bocadinho quando falávamos de transposição, estamos a falar, por exemplo, de se a blockchain tem este registro permanentemente auditável
internet, não temos de impor tantos custos como impomos aos bancos, que depois transferem esses custos para nós em taxas estúpidas, E comissões, porque podemos ter uma regulação muito mais leve sobre a blockchain, obrigando os auditores a fazer a auditoria da blockchain, por exemplo, que pode ser automatizada pela natureza digital da mesma. Portanto, a regulação pode ser mais barata nesse contexto. E aqui, tem outras da aplicações WorldCoin, para outras áreas da vida que não meramente financeiras? sem dúvida. Este caso da WorldCoin é isso que é perfeitamente paradigmático. Que num mundo pré-blockchain, a forma como este sistema de identidade global poderia acontecer é: venham cá, vejam 2 minutos de publicidade ou 5 minutos de publicidade e nós vamos registar-vos com a íris na mesma, ou o que for. A implementação de facto tem de ser melhorada. E pronto, está feito. E aí também haveriam pessoas na Estação do Oriente a dizer: venham cá, porque depois iam receber a comissão para aumentar o número de inscritos, porque um sistema de identidade precisa que toda a gente se inscreva. Vale desconto, o que seja. É como ir a uma reunião onde nos vendem depois impingem um colchão, por exemplo. Exato. E aqui no caso da criptoeconomia... Há aquela velha máxima de quando um produto é de borla, que somos nós o produto. Exato. Claro. E é o que tem acontecido em muitos casos. Obviamente. Mas aqui no caso da criptoeconomia, tal como no exemplo das cooperativas, e assim termino, o objetivo é destruir este modelo muito extrativo da grande tecnologia, muito baseado na publicidade, e melhorar aquilo que é a dificuldade de financiamento inicial de um bem público. Ok. E também, noutros casos, possivelmente resolver problemas da tragédia dos comuns, por exemplo, como aquele que aflige o nosso planeta a nível de climático. Ou seja, sky is the limit. O céu é o limite para o que a blockchain pode trazer certo. de... Porque aqui a WorldCoin dava essas 10 tokens, quando a WorldCoin começou não valiam nada, valiam 10 euros. Há um ano atrás, a criptoeconomia estava muito menos sexy porque o mercado estava, no fundo, nas ruas da amargura. Sim. E, portanto, esses 10 tokens também valiam provavelmente 10 euros. Agora ficaram mais caros, então os incentivos mudaram. Eles deviam ter ajustado o valor dos tokens, provavelmente. Mas aqui a coisa bonita é que é essa. Facilita-se a forma como se pode recompensar mais justamente aquilo que são os utilizadores de um projeto, em vez de se ter de extrair valor daquilo que é a sua utilização. Apesar de se usar a palavra mineração, que leva para a extração. Só em Bitcoin. Sim, só em Bitcoins, E exatamente. noutras que usam, por favor. Sim. Nuno, Mas últimas considerações. Últimas considerações. Eu acho que ainda hoje se fala muito neste tema de blockchain e criptoativos só nesta perspectiva puramente financeira. Eu acho que nos temos que começar a desligar um bocadinho disso, apesar de ter sido, se calhar, o primeiro interesse ou o interesse maior que nos trouxe até aqui. Como dizia o Hugo, era sexy. Exatamente, é normal, o que nos aporta algum tipo de riqueza é sempre mais apelativo. Mas a verdade é que este tipo de tecnologia temos que entendê-lo como uma camada de abstração que corre por cima da internet como a usamos hoje em dia. Portanto, é só mais um layer tecnológico que tira partido da própria internet e deste mecanismo de comunicação global. E ainda se estamos a aprender as possibilidades, porque depois quando começamos a brincar com um brinquedo, de repente descobrimos, só porque estamos a brincar, posso fazer isto. Exatamente. Nem me tinha lembrado. Mas no mundo em que vivemos, as possibilidades ou esse incentivo à inovação está muito ligado também ao retorno financeiro, claro, que daí se extrai, porque é o mundo em que vivemos. Portanto, quanto maior é o incentivo financeiro a algo, maior é o apetite também para haver essa inovação. Mas efetivamente esta tecnologia de registro distribuído, não é, permite que seja utilizada numa série de inovações. E ainda estamos a caminhar agora para perceber também, já temos alguns casos de estudo, e uma das novas narrativas que aparecem agora é a tokenização de ativos do mundo real, ou os chamados real world assets. No fundo acaba por ser a tokenização de tudo. Tokenização é transformar em fichas o que exatamente? No fundo é representar algo do mundo físico, mas através de um token digital que garante essa unicidade, não é? Essa relação entre o ativo do mundo real. É dar um valor palpável a uma coisa. Exatamente, e permite também democratizar, se calhar, o acesso a outro tipo de investimentos, à globalização em termos de investimentos, coisas que hoje estão fechadas aos chamados accredited investors, não é? Aos investidores qualificados, a permitir que investidores que não sejam qualificados possam investir, se calhar, parcelas mais pequenas em imobiliário, noutro tipo de ativos.
Portanto, a tecnologia blockchain permite depois que se desmaterialize muitos processos e se desburocratize também esses processos. E, portanto, é um eliminando intermediários que de outra maneira tinham que fazer esse papel de confirmação sim. dos processos físicos. Qualquer dia não há notários, qualquer dia não há advogados, possivelmente, eu ia dizer em alguns setores. Sim, em alguns Os advogados terão que se adaptar, como quem vendia cavalos teve que adaptar a uma nova realidade quando o Forte apareceu. Portanto, como eu vou ter que me adaptar quando um bot vier aqui fazer isto por mim. Exatamente. Eu já ouvi a Radio GPT e fiquei chocado com a qualidade das vozes. Mas nós vemos das os vozes, Jetsons, não da investigação. Nós vemos os Jetsons e as pessoas continuavam a trabalhar, etc. Claro. Liberta-nos para outras coisas. Para além das últimas considerações, eu há pouco esqueci-me de perguntar exatamente se a DEC Proteste espera alguma coisa em específico da regulação destes mercados, chamemos-lhe assim. Calha bem porque as rematações finais também iam nesse sentido. Então ainda bem. Pronto, o MiCA que tivemos aqui a falar, não é? A regulamentação que está aprovada a nível europeu, traz realmente, como o próprio nome indica, a regulamentação, supervisão, a necessidade de autorizações, imposições em relação à informação que tem de ser divulgada por parte das empresas de criptomoedas, vai ter legislação para evitar manipulações de mercado, vai ter, ou já está escrito e já está aprovado e vai passar a ser aplicado, como o Hugo disse, a partir de dezembro deste ano. Tem também... Para que haja mais transparência e menos suscetibilidade a manipulações. Exatamente. E tem também... vai responsabilizar mais as plataformas em relação aos ativos que eles detêm em nome dos clientes e vai responsabilizá-las caso as percam. Ou seja, não fizeram isso durante muito tempo, pelo menos nas redes sociais, mas agora acordaram e querem fazer isso para estes ativos digitais. E acordaram bem. Sim. Não estou a criticar. São tudo boas notícias são tudo boas notícias, mas... a responsabilidade final está sempre do lado do consumidor, do cliente, do investidor, e é isso que nós também queremos deixar claro, que esta regulação pode dar uma falsa sensação de segurança, que agora é regulado, posso investir à vontade, posso investir através disto e daquilo. Não, a pessoa tem de investigar de qualquer forma, tem de ter fazer o trabalhinho de casa, não é? Que está a lidar com plataformas sérias, legais, e isso vai sempre existir em tudo. Nisto é como os suplementos não são vigiados pelo Infarmed, como os medicamentos. O melhor é para uma marca que toda a gente conhece do que comprar às vezes uma coisa que não sabe muito bem que é aquilo, que marca é aquilo. O mesmo para os criptoativos. Mesmo para terminar. É importante que as pessoas duvidem sempre e partam de uma posição de dúvida, claro. Especialmente quando são contactadas por desconhecidos. Quando não parte delas o contacto. Exatamente, é? E agora tem havido, só para terminar mesmo, tem havido muitas fraudes aí por WhatsApp, com convites e pessoas que não conhecemos de lado nenhum. A dizer que queres comprar aqui umas coisas. Exatamente, isso é um método scam de burla bastante típico. Portanto, e que prometem sempre grandes ganhos, não é? Exatamente. É sempre maravilhoso. E há um esquema onde, como a DEC Proteste dizia num texto, ninguém dá nada a ninguém. Exato. O conselho para rematar era mesmo esse, que as pessoas partam sempre de uma posição de dúvida e investigam e leiam e não acreditem, especialmente em pessoas que nunca viram na vida ou não conhecem de lado nenhum. Trust but verify. Exato. Traduzindo... Confiem, mas verifiquem. Muito obrigado. E desconfiem também. Desconfiar também é bom. Muito obrigado aos três pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto, e obrigado também a quem nos ouviu. Hoje é um pouquinho mais longo, peço desculpa, mas é a vida, este assunto é um bocadinho mais complicado. Quem quiser saber mais sobre este tema pode ainda consultar o site da DEC Proteste em deco.proteste.pt.invest, e ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre o mundo das criptomoedas. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matérias de direitos do consumidor, e aponta aí 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial da Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou a Aurélio Gomes. O Pode Pensar da DEC Proteste, regressa em breve com mais ideias para consumir.